E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 14 do Brasileirão. Então já segue com a gente, já sabe o que fazer. Dá aquela moral pra gente, né? Pelo menos um like aí, ó. Você que é novo, né? Apareceu aqui a primeira vez, se inscreve no canal e o que mais, Felipe? Segue também a gente nas redes sociais, né? Que ajuda demais, acompanha por lá o nosso conteúdo, os memes. E é isso aí. Isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos o intuito da dica de aposta, apenas uma resenha, uma análise, meio que o Felipe, a gente acha que vai acontecer. Cada um dá a sua opinião aqui, juntamente com vocês aí nos comentários também. Fique à vontade para palpitar aí, valeu? É isso aí. Bom, Alisson, temos uma boa lista para falar sobre a rodada passada. Foi a melhor rodada aí, eu não vou nem dizer da temporada, mas de todas as temporadas, né? Um negócio absurdo que aconteceu. Tanto a gente, né, com você aí arrebentando, como o pessoal aí do canal. Vamos primeiro começar com os nossos, né? Vasco e Botafogo 1-1, nós dois cravamos. Muito bom. Cuiabá e Bragantino, nós dois cravamos, né, que foi 1-1. Muito bom. Grêmio e Fluminense, o Grêmio venceu por 1-0, você cravou. Muito bom. Fortaleza venceu Juventude por 2-1, eu acertei a vitória, você cravou o placar. Muito bom. Flamengo e Cruzeiro 2-1, nós dois cravamos, né? Aí concretizou minha terceira cravada, então a mitada da rodada. A mitada é certa. E pra fechar, Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0, eu acertei, você cravou. Com isso você cravou 6 placares. De 10 jogos você cravou 6 placares. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Bagulho absurdo, recorde do canal. Sabe o que significa, né? Que agora o negócio vai ficar feio, né? Nada mesmo. Ah, não? Foi só sorte, né? Mas vamos seguir aí, os inscritos acontece, também, né? Acontece. Os inscritos também brincaram nessa rodada. Acho que foi uma rodada que todo mundo... Todo mundo deu certo. Vamos começar falando, olha, sobre o Vitor Alexandre, que na rodada anterior, a rodada 12, né, ele avisou a gente, acabou passando batida, a gente não comentou o nome dele aqui, sim, mas ele tinha mitado lá na rodada 12, né, então só pra não passar batido mesmo, ele foi lá, reclamou, né, porque a gente não falou e realmente passou batido, então foi mal, Vitor, mas fica aqui, tá, o reconhecimento aí pela tua mitada, na rodada anterior, no caso. E agora sobre essa última aí, rodada 13. Vamos lá, olha a lista aí da galera que cravou pelo menos 3 placares. Porque teve gente que cravou até 7, Alex. Que isso? Vamos lá, Riquelme Dantas. Boa, Riquelme. William Guimarães. Boa. Marlon Prágio, ou Pragio, né? Ronildo Dantas, que tá sempre cravando aí. Cravando aí. José... sempre cravando aí. Aí mesmo. José Roberto Oliveira. Boa, Zé. Ezequiel. Boa. Cássio Luiz. O Alisson. Léo da Pesca e Adriele. Que isso? Isso é bom. Todos esses aí foram quase 10 pessoas aí mitando nessa rodada, galera. Parabéns pra todo mundo. E continue esse embalo, né? Porque está vindo embalo aí, então... É isso aí, vamos que vamos. Próxima rodada, então. Vamos lá, mano, sem perder tempo. Cuiabá e Botafogo. Vamos lá, mano. Eu vou de 2-1 Botafogo em cima do Cuiabá, né? Cuiabá tá 5 jogos sem perder, né? Vai lembrar. Porém, tá 3 jogos sem vencer. Ou seja, tá 3 empates seguidos. E em casa não perde a 4 jogos seguidos também. Tá a equipe sendo bem chata. Já o Botafogo tá um pouco em queda aí, né? Dos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes. Apesar disso, o time só perdeu uma das últimas 10 partidas. Fica ligado que vem levando um gol a 5 jogos seguidos. Porém, nesses 5 jogos também fez gol. Então, ou seja, ambas marcas aí nos últimos jogos. Mesmo sendo fora de casa, o Cuiabá na boa fase, ou de fogão, cara. De fogão 2-1 nesse jogo. Maravilha. Eu vou de 1-1, cara. Acabei ficando ali no meio do caminho, justamente porque o Cuiabá em casa não vem tão mal, não vem conseguindo as vitórias, né? Mas não vem tão mal em, pelo menos, derrotas. O Botafogo caiu um pouquinho em resultados, apesar de continuar jogando bem, né? Do jeito que vinha jogando. Mas acho que vai ser um jogo difícil aí contra o Cuiabá, que normalmente, quando a gente acredita mais, acaba, né, dando mole. E quando a gente não acredita, surpreende. Então eu vou ficar no meio do caminho, vou de 1-1. Show. Vasco e Fortaleza. Vamos lá, vou de 1-1 nesse jogo, né? O Vasco, apesar de ter melhorado um pouco o seu futebol aí, nos últimos 5 jogos só venceu uma partida, vem levando gol a 5 jogos seguidos. Fato positivo é que tá 3 jogos seguidos sem perder pro Fortaleza, né? Tá sendo uma pedra no calcanhar do Fortaleza aí. Outro fato positivo é que não perde em São Januário 5 jogos seguidos, onde sempre é muito forte. Fortaleza vem melhorando seu futebol, né? Tá 4 jogos sem perder, porém fora de casa só venceu um jogo até agora. Lembrando que Fortaleza não vence o Vasco São Januário desde 2009, aí mais tempo se demora. Por esse equilíbrio aí no mando de campo do Vasco, eu vou de empate aí pelo equilíbrio, porque realmente Fortaleza está melhorando seu futebol. Vou junto contigo, mano. Vou de 1-1 também, né? Um grande equilíbrio. O Vasco, apesar da fase não ser das melhores, tem melhorado um pouquinho, mas a fase continua ruim. Mas tem o fator casa, né?
que é sempre muito importante para o time, onde consegue sempre os melhores resultados. Pega o Fortaleza, que não é aquele Fortaleza aí que a gente se acostumou, das Copas, mas que também, né, não vem num momento tão ruim assim, então vai dar trabalho, apesar desse tabu gigante aí que você falou, né, talvez a vitória fique difícil e tal, mas o empate eu acho que dá para acontecer, então 1-1. Show. Criciúma e Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro, na minha opinião. Criciúma dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, tá? 3 jogos sem perder em casa, vai lembrar, né? O time vem levando o gol a 10 jogos seguidos e nos últimos 8 jogos ambas marcaram. Incrível como seus jogos são bem movimentados ainda. Pega o Cruzeiro, que apesar da última derrota vem uma boa fase, porém essa boa fase está sendo só em casa, né? Porque fora de casa só venceu uma partida até agora, levando 12 gols e só fazendo 4 gols. Incrível como o rendimento fora de casa cai. Fato positivo é que não perde para o Criciúma 7 jogos seguidos. Apesar da má fase fora de casa, vou pelo momento do Cruzeiro aí, 2-1 na minha opinião. Cara, mais um resultado igual, vou de Cruzeiro 2-1 também. Difícil confiar um pouquinho no Cruzeiro, por conta do jogo ser como visitante, né? Igual você já disse, o rendimento realmente cai bastante, mas a fase é boa, então isso ajuda. Pega o Criciúma, que apesar dos resultados não serem tão bons, mas sempre deixa seu golzinho, sempre são jogos, né, com os dois marcando, então vou de Cruzeiro 2-1 junto contigo. Show. Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos lá, eu vou de 2-1 Flamengo nesse jogo aí, né? O Atlético Mineiro tá 3 jogos sem perder, porém vem levando um gol a 7 jogos seguidos, defesa bem fragilizada aí. Jogando em casa só tem uma vitória e 4 empates, ou seja, não conseguiu ser aquele Atlético Mineiro que geralmente em casa é muito forte. Seus jogos costumam ter ambos marcando, né? Dos últimos 7 jogos, nem 6 vezes ambos marcaram, ou seja, jogos movimentados. Pega o Flamengo, que só tem uma derrota fora de casa até agora, tem o melhor ataque da competição. Dos últimos 10 jogos, tirando uma derrota e um empate, foram 8 vitórias aí nessa sequência. Por essa fase aí, eu vou de Flamengo nesse jogo 2-1. Show, mano. Eu vou de 1-1. Mais um placar aí de 1-1. Né? A fase do Flamengo realmente é muito melhor. O Atlético nem em casa tem conseguindo uns bons resultados. Mas os jogos entre eles são sempre difíceis, são jogos muito equilibrados, né? E principalmente jogando fora de casa, talvez se fosse o inverso, conferir um pouquinho mais na fase do Flamengo. Mas fora de casa o Atlético não vai querer de jeito nenhum perder esse jogo. Então eu vou de equilíbrio aí 1-1, mesmo o Atlético não estando tão bem em casa. Show. Bragantino e Atlético Goianiense. 2-1 na minha opinião, né? O Bragantino tá em má fase mesmo, já são 3 jogos sem vencer, vem levando um gol a 4 jogos seguidos, dos últimos 8 jogos em 7 ambas marcaram. Fato positivo é que dos 6 jogos que teve em casa, venceu 4 pelo menos, ou seja, está fazendo seu dever de casa. O Atlético Goianiense já está 3 jogos sem perder, porém está 4 jogos sem vencer, ou seja, está 3 empates seguidos. Conseguiu 2 vitórias e 3 empates fora de casa até agora, bom ficar de olho no Dragão, porém vou de Bragantino aí 2-1. Maravilha, eu vou também, cara. Bragantino 2-1, né? A fase do Bragantino não é boa, mas joga como mandante, que é onde normalmente ali melhora um pouquinho os seus resultados, né? O seu rendimento. Pega o Goianiense, que sempre faz seus golzinhos também, né? Mas por jogar fora de casa, eu acho que complica um pouquinho a situação. Sim. Vou de Bragantino 2-1. Vamos lá, Alisson, continuando, Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos lá, vou de 1-0 Atlético, né? Atlético dos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Fato positivo é que sempre está... Fato positivo é sempre o fator casa, onde não perdeu ainda nesse campeonato. Vai lembrar que tem uma das melhores defesas do campeonato também, levando poucos gols. Já o São Paulo voltou a uma boa sequência aí, são 2 vitórias seguidas, porém as 2 em casa. Fora de casa não vence a 3 jogos seguidos. Tem tido jogos movimentados também, nos últimos 3 jogos, 3 vezes teve 3 ou mais gols. Então por isso vou de Atlético 1-0, porque o Atlético em casa é um time chato, geralmente são placares baixos aí. Maravilha, vou contigo também, mano, mais um placar igual, vou de Atlético 1-0. A fase do Atlético não é tão boa assim, mas quando joga em casa é muito difícil a gente não pensar, né, numa vitória aí pro mandante. É um mandante muito forte, tem esse histórico bom aí jogando em casa. Pega o São Paulo, que até, né, vem de uma boa rodada aí, uma boa vitória, mas fora de casa, né, talvez não consiga o mesmo rendimento, né, foi até onde teve aquela derrota feia lá pro Vasco, sim, quando joga fora de casa, enfim. Paranaense 1-0. Grêmio e Palmeiras. Vamos lá, 2-1 Palmeiras, né, Grêmio depois de 6 jogos sem vencer, no caso 6 derrotas, né, conseguiu a derrota Fluminense, que deu alívio, quer dizer, conseguiu uma vitória contra o Fluminense, que deu alívio, jogando com o seu monte de campo, tem 3 vitórias e 3 empates. Ter tido jogos bem pouco movimentados, né? Dos últimos 4, em 3 vezes o placar foi de 1-0. Pega o Palmeiras, que só tem uma derrota nos últimos 10 jogos, é o melhor visitante, onde tem 4 vitórias, um empate e uma derrota apenas, tem uma das melhores defesas do campeonato. Eu acho que dá Palmeiras pelo fator fora de casa ainda, entre aspas, essa brincadeirinha, então 2-1 Palmeiras. Eu vou de 1-0 pro Palmeiras, cara, mas realmente você falou, é o mais importante, né? O Palmeiras muito bem fora de casa, muito bem, modo geral, né, na temporada, no campeonato. Pega o Grêmio, que mesmo com o fator mandante, né, não o fator casa, mas o fator aí mando de campo,
Talvez não vai ser tão decisivo aí nessa partida, já que pega o Palmeiras, que vem bem demais fazendo seus resultados aí como visitante, então vou de Palmeiras 1-0 pela fase. Bahia e Juventude. 2-0 Bahia, né? Bahia continua no G4, venceu todos os seus jogos até agora em casa, incrível, onde marcou 11 gols e só sofreu 3 gols. Teve ambas marcando nos últimos 5 jogos, né? Geralmente seus jogos são movimentados. O fato positivo é que não perde para o Juventude a 5 jogos seguidos. Juventude que vem vencendo seus jogos em casa e perdendo fora, né? Nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4 e empatou 1. Nos últimos 6 jogos, em 5 vezes ambos marcaram também. Acho difícil a Juventude aprontar para cima do Bahia, que está muito bem em casa, então por isso, Bahia 2-0. Maravilha, cara. Eu vou de Bahia 2-1, só acrescentei um golzinho pro Juventude, né? Que quase sempre marca um golzinho, pelo menos. Mas a fase do Bahia é incrível. Se alguns times aí não aproveitam o fator casa, com o Bahia não tem esse problema, né, Alisson? Aproveita bem demais. Vou de Bahia 2-1 pelo momento, por jogar em casa. Show. Fluminense e Internacional. 1-1 nesse jogo aí, vou dar moral pro Fluminense, né? O Fluminense está numa crise sem fim, né? Já são 6 derrotas seguidas, há 7 jogos sem vencer. Há 4 jogos que não marca nenhum gol. E há 8 jogos que vem sofrendo gol. Incrível como a fase não tem como piorar. Pega o Inter, que é um ótimo visitante, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, porém tem um tabu de não vencer o Fluminense há 4 jogos seguidos. Lembrando que suas últimas 3 derrotas foram pelo placar de 1-0. Apesar de tudo isso, nessa rodada eu vou de Fluminense empatando esse jogo aí, né? Parece até que eu vou de Fluminense vencendo, mas empatando nesse momento já é uma coisa boa pro Fluminense. Então, 1-1 esse jogo. Vamos lá, então, mano, 1-1 também, mais um placar igual pra gente, né? De vários placares iguais aí nessa rodada, mas difícil pensar algo diferente porque o Fluminense vive um momento muito ruim. Claro que em algum momento vai ter que voltar a vencer, né? Não tem como ficar até o final fazer gol, pelo menos. Uma hora as coisas vão mudar, faz parte, né, do ciclo aí do futebol, ainda mais no Brasileirão. Mas pega logo um adversário difícil que vem jogando até bem aí fora de casa e que ainda tem, né, aquele detalhe lá da Libertadores e tal, né, tem toda uma história aí entre eles, recente. De repente o Inter vai usar isso aí também como mais motivação para vencer o jogo e afundar mais ainda o Fluminense. Então vou de 1-1 aí no equilíbrio, porque mesmo com a fase ruim, joga como mandante, né, que é onde normalmente o Fluminense melhora um pouquinho. Show. E para fechar, os Corinthians e Vitória. 1-0 Corinthians aí, que hoje já está 6 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. Em casa só tem uma derrota, né? Vai lembrar que sempre se falta o caso ajuda. Porém, também só tem uma vitória. Foram 4 empates aí em casa até o momento. Tem um dos piores ataques do campeonato. Fato positivo é que não perde para o Vitória 4 jogos seguidos. Vitória que conseguiu 3 vitórias nos últimos 5 jogos, porém fora de casa só tem uma vitória no campeonato. Lembrando que tem uma das piores defesas do campeonato. Jogo com cara de empate aí de 0-0, mas vou de Corinthians 1-0. Cara, pensei igualzinho a você também, mais um aí pra fechar, Corinthians 1-0, porque apesar da cara de empate, né, a mesma situação, o Corinthians também uma hora vai ter que voltar a vencer e pega aí um bom jogo pra voltar a vencer, né, um adversário que até vem bem, Vitória, mas tem esse tabu aí interessante de vitórias do Corinthians e o Corinthians como mandante, né, que é onde normalmente consegue ali seus resultados. Então mesmo Vitória vindo bem, acho que é o momento aí no Corinthians tentar sair dessa crise também, então vou confiar no Corinthians 1-0. É isso aí, falando em confiança, vamos confiar que a galera vai deixar o like aí, ó, dar uma moral pra gente, se inscrever se for novo lá no Instagram, fiquem à vontade, galera. É isso aí, valeu! Valeu!